Olá, pessoal! Esta é a nossa aula número 10 do curso de Direito do Trabalho, em que nós encerramos o tema do salário e remuneração, falando sobre as regras da proteção do salário e as condições para a equiparação salarial. Vamos lá? Bom, para a gente manter o hábito, eu começo dizendo que o contrato de trabalho é um contrato que tem direitos e deveres das duas partes, né? O empregado tem que prestar um serviço para o seu empregador durante a sua jornada de trabalho e o empregador remunera o seu empregado pagando um salário. Então, o salário é aquilo que o empregador paga em troca do trabalho. Por isso que nós chamamos isso de uma contraprestação. O empregado presta e o empregador faz uma contraprestação, que é o salário. Certo? Este contrato tem como características a subordinação, o empregado obedece às ordens do empregador, a habitualidade, que é a expectativa de retorno, onerosidade, que é o que nós estamos desenvolvendo aqui, porque o contrato de trabalho não é um contrato gratuito, o empregado trabalha em troca do salário, pessoalidade, porque é um contrato em que a posição do empregado é pessoal, ele deve pessoalmente prestar os serviços, e a alteridade, que significa que o empregador assume os riscos, os riscos econômicos da atividade. Nas últimas aulas também falamos sobre remuneração e você viu que a remuneração, na verdade, ela se desdobra aqui em dois conceitos principais. O conceito de salário e o que é o salário? Salário é aquilo que é pago pelo empregador, é o empregador que paga o salário. Vai pagar em dinheiro ou vai pagar em bens ou serviços, que é o pagamento em espécie ou in natura. E o salário é um conjunto de parcelas. Que parcelas? O salário básico, os adicionais, as gratificações e as comissões. Também falamos sobre a gorjeta. A diferença entre o salário e a gorjeta é que a gorjeta é paga por terceiros. Quem são esses terceiros? São os clientes, os usuários daquele serviço, que pagam sempre em dinheiro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a proteção do salário e como que se dá a equiparação do salário entre dois trabalhadores diferentes. Bom, para falar de proteção ao salário, nós vamos começar falando sobre a irredutibilidade salarial. O que significa irredutibilidade salarial? Significa que o salário não pode ser reduzido. Então, eu vou repetir. Irredutibilidade salarial significa que o salário não pode ser reduzido. Isso você vai ver que tem relação com o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Lembra o que quer dizer esse princípio? Inalterabilidade significa que eu não posso alterar. Contratual lesiva, então eu não posso alterar o contrato para prejudicar. Prejudicar quem? Prejudicar o empregado. Então eu não posso mudar o contrato para prejudicar o empregado. Ou seja, não posso fazer, entre outras coisas, a redução do salário do empregado, porque a redução do salário causa um prejuízo para o empregado, tá certo? Esta redução diz respeito à redução nominal do salário. Você sabe que o salário pode ser medido em termos nominais. O que isso significa dizer? Digamos que o seu salário hoje seja de R$ 1.000. Então, eu estou falando que a irredutibilidade salarial proíbe a redução nominal do salário. Então, você não pode vir a ganhar R$ 900. Seu salário é 1.000. Ah, professor, mas ao longo do tempo vai tendo inflação, não é isso? E aí as coisas vão ficando cada vez mais caras e o meu poder de compra eu vou perdendo, porque agora R$ 1.000 não compra as mesmas coisas que comprava no passado, né? Eu ia no colégio comprar um pão de queijo e um refrigerante e pagava R$ 1,50 nos dois, né? Hoje em dia você não consegue comprar nem um cafezinho por R$ 1, tá certo? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a gente vai perdendo o poder de compra. Mas não é isso que a irredutibilidade salarial protege. Então, olha só, o salário real não recebe esta proteção. Ou seja,
o trabalhador não tem garantia da manutenção do poder de compra em razão da inflação, do aumento de tributos, etc. Então, se as coisas vão ficando mais caras, é aquela coisa do professor Raimundo, né? E o salário, ó, o salário continua pequenininho, tá certo? Então, veja, eu não posso diminuir o seu salário. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que garantir a manutenção do poder de compra. Eu não tenho que proteger o seu salário real, o salário que, o que você consegue comprar com este salário. Eu tenho que proteger o seu salário nominal. Tudo bem? Também não se inclui nas verbas salariais pagas em razão de condições especiais, o salário condição. Lembra disso? Então, eu falei para você que os adicionais, eles eram pagos em razão de algumas condições específicas. Então, trabalha à noite, recebe adicional noturno. Trabalha num ambiente insalubre, recebe adicional de insalubridade. Trabalha em condições perigosas, recebe adicional de periculosidade. O que acontece se essas condições desaparecem? Desaparece o adicional que deu origem a elas. Trabalhava à noite, foi transferido para amanhã, perdeu o adicional noturno. Trabalhava no ambiente insalubre. Seu empregador comprou um aparelho lá, um equipamento de proteção que agora reduziu, não tem mais agente insalubre. Perde o adicional de insalubridade. Trabalhava num ambiente perigoso, foi transferido para outra função. Perde o adicional de periculosidade. Tudo bem? Então, esses salários condição não são protegidos pela regra da irredutibilidade. Se sumiu a condição que dava origem àqueles adicionais, perdeu o salário, o adicional correspondente. Tá bom? Exceção. Existe uma situação aqui que é a possibilidade de redução temporária em situações de dificuldade econômica e financeira da empresa, por meio de acordo ou convenção coletiva com duração máxima de 2 anos. Então, olha só, em situações de crise da empresa, a empresa tem que estar numa situação excepcional, tá? De crise econômica, não é em qualquer situação. Ela pode reduzir o salário, mesmo que a lei proteja o salário, ela pode temporariamente reduzir o salário por no máximo 2 anos, e essa redução tem que estar acertada em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Lembra que estes acordos são importantes porque justamente eu protejo o empregado desse jeito, porque não é o empregado sozinho que assina um acordo. Ele vai ter, o sindicato da categoria vai se reunir para discutir essa eventual redução salarial. Então, não é uma coisa que vai ser feita do seu empregador direto com você. Então, é possível fazer essa redução num contexto de crise, não é qualquer situação, e essa redução aqui por um período máximo de 2 anos, fechado em ACT ou CCT, tá? Acordo ou convenção coletiva de trabalho. Intangibilidade salarial. Você que é contador sabe que tangível é aquilo, né, a parte lá do ativo, né, do patrimônio, enfim, que você pode pegar, né? Então, intangibilidade salarial significa que eu não posso encostar, eu não posso tanger, não posso tocar o salário do empregado, tá certo? Então, olha só, impede o empregador de realizar descontos indevidos no salário do empregado e também de retenção do salário, tá bom? Então, o empregador tem que pagar o salário para o empregado, o salário não é do empregador para ele pagar quando e como ele quiser, ele tem que pagar nos prazos devidos e sem efetuar quaisquer descontos que não sejam autorizados por lei. Tudo bem? Então, se o seu empregador recolheu o teu INSS, isso aí é um desconto que ele está fazendo baseado na lei. Agora, ele não pode te fazer um desconto sem ter um fundamento legal. Tudo bem? Então, se ele fizer isso, ele está ferindo esta regra da intangibilidade e aí ele está sujeito aí a sofrer uma penalidade do Ministério Público, enfim, tudo bem? Aí tem uma regrinha importante que você precisa saber a respeito no desconto no caso de danos. Então, temos duas situações diferentes. Tem os danos que são dolosos e tem os danos que são culposos. Dano doloso é aquele em que há intenção de causar o dano. Dano culposo é aquele que não existe a intenção de causar o dano. Então, imagine este exemplo que eu coloquei aqui.
O Tício ficou nervoso com a máquina de Xerox, porque afinal de contas, essas máquinas têm vontade própria, não é isso? Elas fazem tudo menos imprimir o Xerox que você queria. E aí o Tício ficou tão nervoso que ele catou aquela máquina e jogou pela janela. E aí espatifou em milhões de pedacinhos lá embaixo, por sorte que não pegou em ninguém. Concorda comigo que o Tício, quando tacou a máquina pela janela, ele sabia que ele estava causando um dano para o seu empregador? Na verdade, ele quis fazer isso, né? Você pode até dizer para mim que na hora ele estava nervoso, mas ele tacou para fora da janela porque ele queria destruir a máquina de Xerox. Então, como houve a intenção, se o empregador conseguir mostrar, provar que houve a intenção do empregado, ele pode fazer a retenção. Tudo bem? Então, ele vai poder pegar aquele dinheiro correspondente ao valor do Xerox e vai descontar em pequenas parcelas do Tício também, né? Para que o Tício possa ir pagando aos poucos, não vai ter que, enfim, vai perder o salário inteiro por causa disso. Vai pagando aos poucos aí até compensar o dano que ele causou por causa aí do Xerox que ele jogou pela janela. Agora, pensa no seguinte, dano culposo, aquele que não tem intenção. Então, imagina que o Tício veio aqui e esbarrou na máquina de café. Aí a máquina de café caiu no chão, sabe aquelas máquinas que, né, que é tipo uma jarrinha, né? Ele esbarrou, caiu a jarrinha lá no chão, espatifou a máquina de café. Ele não quis causar a quebra aí, ó, a queda da máquina de café. Ele tropeçou lá na máquina porque ele estava carregando umas pastas lá, estava distraído e estava com pressa aí, e aí tropeçou sem querer. Não foi uma coisa que ele quis. Então, se ele causou um dano sem querer, esse dano não vai poder ser descontado dele, tá bom? Salvo se houver uma previsão no contrato de trabalho permitindo ao empregador fazer esse desconto. Tá bom? Então, se o contrato não fala nada, o empregador não pode descontar. Ele só pode descontar do Tício se o contrato de trabalho expressamente, por escrito, autorizar o desconto nessas situações. Para a gente encerrar o tema da proteção do salário, eu quero destacar aqui com vocês algumas regras sobre o pagamento. Então, o salário pode ser pago numa periodicidade máxima mensal, ou seja, eu posso pagar o seu salário em períodos mais curtos do que um mês, mas não em períodos maiores do que um mês. Tá certo? Até porque a gente aqui no Brasil, grande parte dos nossos gastos fixos, né, são mensais. Gasto de luz, gasto de gás, enfim, televisão, internet, de celular, de aluguel, todos esses gastos, mensalidade de escola e faculdade, tudo isso costuma ser mensal. Então a ideia é que o período máximo que o empregador pode ficar sem fazer o pagamento é do período de um mês. Posso fazer pagamento semanal? Posso, beleza, tá ok. Posso fazer um pagamento quinzenal? Posso, tá dentro aí do mês. Posso fazer um pagamento a cada 2 meses? Não posso. O período máximo aqui é de um mês, tá bom? Então, dentro do mês eu posso fazer pagamentos mais curtos aí, diário. Posso pagar diariamente? Pode, não tem problema nenhum. Agora, não pode passar mais de um mês sem o pagamento respectivo, tá bom? O pagamento é feito até o quinto dia útil do mês seguinte e tem que ser feito mediante recibo. Ou seja, o empregado vai assinar confirmando o recebimento aí do seu salário, tá bom? Esse recibo pode ser dispensado se houver aí um depósito numa conta bancária. Essa é aquela conta salário, né, que o seu empregador manda você abrir quando você entra na empresa. Então ele abre uma conta salário para você, por quê? Porque o depósito na conta salário serve de recibo. Tá bom? Aí você não precisa necessariamente assinar o recibo. Tá bom? Tem empresa que ainda assim pede o recibo, mas não precisa necessariamente se houver aí uma conta salário, se ela foi aberta para esse fim. O último tema que a gente tem que tratar na aula de hoje, uma aula um pouquinho mais curta, é o tema da equiparação. Como que funciona a equiparação salarial? Ela funciona mais ou menos assim, olha, eu tenho empregado A e eu tenho empregado B. O empregado A recebe um salário de 1.000 e o empregado B recebe um salário de 1.250. O que acontece? Este empregado A, pelo instituto aqui da equiparação, pode entrar com uma ação judicial, então é um instituto aí que vai envolver um processo judicial, pedindo ao juiz que equipare o seu salário ao salário de B.
Então, aí o juiz vai olhar que tem uma diferença aqui e vai falar, realmente, o A e o B deveriam ganhar a mesma coisa. Então, ele vai ordenar a empresa a pagar aqui para o A o mesmo salário do B, tá bom? E vai fazer a equiparação. Tudo bem? Isso é equiparação salarial. Os autores costumam chamar o B, que é o empregado que está sendo usado aqui como referência, de empregado paradigma. Então, quem é o paradigma? É o B. É quem está sendo usado como uma referência. Eu vou usar o B para pedir um salário igual ao dele. Então, o B é o paradigma. E o A recebe um nome bonito de paragonado. Então, o B é o paradigma, que é quem está sendo usado como referência, e o A é o paragonado, que é quem está pedindo a equiparação em relação ao paradigma. Tudo bem? Então, vamos ver aqui algumas regras dessa equiparação para que você entenda melhor como ela funciona. Então, a equiparação é o instituto que permite ao empregado pleitear o recebimento do mesmo salário pago a um outro colega de trabalho que realize o mesmo serviço para o mesmo empregador, tá bom? E nas mesmas condições. Por que existe essa regra aqui da equiparação? Para que não exista uma discriminação entre as pessoas. Ah, o A é um cara super chato, vou pagar para ele um salário ruim. O B é B de brother, né? Ele é meu brother aqui, eu curto muito o B, ele é um cara super gente boa, né? Torce para o mesmo time que eu, então eu vou pagar para ele um salário melhor. Não posso fazer isso, tá bom? Se eles exercem o mesmo trabalho, eles têm que receber o mesmo salário. Tudo bem? Então, olha só, para evitar discriminações, o A e o B, o A vai ter direito de se equiparar ao B. Então, quais são as condições para que eu possa pedir essa equiparação? Para que eu possa configurar o meu direito à equiparação. Não é em qualquer situação que eu posso fazer isso. Em qual situação que eu posso pedir a equiparação? Primeiro ponto, tenho que exercer as mesmas funções. Concorda comigo? Faz sentido, né? Eu não posso pedir para receber o mesmo salário. O A não pode pedir para receber o mesmo salário o A não pode pedir para receber o mesmo salário do B se o A faz uma coisa e o B faz outra. Quer dizer, o A aperta parafuso, o B é o, sei lá, o cara que faz toda a manutenção daquele equipamento, que conhece tudo e não sei o quê. Então, concorda comigo que o B faz outra função que não tem nada a ver com o que o A faz. Então, não posso pedir equiparação. Para que eu possa pedir equiparação, eu tenho que fazer a mesma coisa que o outro. Tudo bem? Este trabalho aí não basta ser só a mesma função. Eu preciso executar um trabalho que tem o mesmo valor, tanto em quantidade quanto em qualidade. Se o A e o B são funcionários da mesma empresa e exercem a mesma atividade, pode ser que eu justifique pagar um salário maior para o B, porque o B tem uma produtividade maior. O B entrega mais coisas, o A entrega menos coisas, certo? Porque o B é um funcionário que exerce um trabalho de uma qualidade maior. E o A é um trabalho mais simples aqui, o que ele faz, e não é tão bom. Então, eu preciso mostrar não só que eu tenho a mesma função, mas também que o trabalho que eu exerço tem a mesma qualidade, a mesma perfeição e produtividade da outra pessoa, tá? E só aqui, só ressaltando, quando eu falo função, significa que eu faço a mesma coisa que outra pessoa, tá bom? Digamos que o A tem um título, tem um nome lá, analista, e o B tem um cargo de técnico. Ou vice-versa, né? O A tem o nome de técnico e o B tem de analista. Não me interessa o nome que eu estou dando. O que eu quero saber é, o A faz uma coisa e o B faz exatamente a mesma coisa, na mesma quantidade e na mesma qualidade. Então aí eles têm equiparação. Tudo bem? Mesmo que o nome das funções que eles exerçam seja diferente. Eu tenho que ver o que eles fazem efetivamente. Tá bom? Eles têm que trabalhar para o mesmo empregador. Então, não dá para o A trabalha na Casas Bahia, o B trabalha nas lojas americanas. Como é que eles vão pedir equiparação? Não tem como, né? Precisa fazer parte do mesmo empregador, ou então do mesmo grupo econômico, tá? Então, se digamos que você trabalha lá para um grupo econômico que tem várias empresas aqui. Eu tenho a empresa 1, a empresa 2, a empresa 3, a empresa 4. Todas elas fazem parte do conglomerado, sei lá, da Ambev, por exemplo. A Ambev que tem um monte, né? É super grande a Ambev. Tudo bem? Então, se eu trabalho para qualquer uma dessas empresas aqui, eu posso pedir equiparação, porque faz parte de um mesmo grupo, né?
Mas se não fizer parte do mesmo grupo ou não for da mesma empresa, não pode ter a equiparação, não tem direito. Tá bom? Além disso, eles têm que trabalhar no mesmo estabelecimento, tá? O que significa isso? Eles trabalham no mesmo lugar, então pode ser que o A trabalha lá numa filial e o B trabalha em outra. O A trabalha numa cidade e o B trabalha em outra cidade. Se for esse o caso, eles não têm direito à equiparação. Só vai ter direito à equiparação se trabalhar no mesmo estabelecimento, tá bom? Além disso, eles têm que ser contemporâneos. O que significa que eles são contemporâneos? Significa que os dois trabalham na mesma empresa ao mesmo tempo, tá bom? Eu não posso pedir equiparação se aquele funcionário que eu quero me equiparar é um funcionário antigo que já saiu há 10 anos da empresa. Não pode ser. Nós temos que estar trabalhando aí ao mesmo tempo. E aqui a lei traz alguns requisitos. Olha, a diferença no tempo de função não pode ser maior de 2 anos. Então, digamos que o A acabou de chegar, né? Chegou na empresa agora e recebe um salário de 1.000. Ah, mas o B faz a mesma coisa que o A, só que recebe um salário de 3.000. É, filhão, só que o B está lá na empresa há 10 anos, o A chegou semana passada, então não tem direito à equiparação, tudo bem? Além disso, eles não só têm 2 anos na função, olha só, quanto não podem ter diferença de 4 anos de empresa, tá? Então, aqui no que eu acabei de falando aqui, eu acabei confundindo um pouco, né, o exemplo. Então, só para deixar claro para você, a diferença do exercício de função não pode ser maior do que 2 anos, e a diferença de tempo de empresa não pode ser maior do que 4 anos, tá bom? Então, só para ficar bem claro aí para você que tem esse monte de requisito aí para mostrar que eu sou contemporâneo, que eu estou trabalhando ao mesmo tempo e nas mesmas condições, tá bom? E por fim, a empresa não pode ter quadro de carreira, tá? Se ela tiver um quadro de carreira, não tenho direito à equiparação. Eu preciso estar numa situação em que não tem quadro de carreira e aí eu posso fazer jus aí, ter direito a me equiparar a outra pessoa, tá certo? Então, olha só como é complexo o conjunto de requisitos para que o A paragonado consiga o direito de equiparação ao B, que é o seu paradigma. Tudo bem? Para encerrar também aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Antigamente era possível uma equiparação em cadeia, né, em sequência. Então era possível que, digamos que o A conseguiu equiparação com o B. Aí o C poderia vir e pedir a mesma equiparação, porque justamente o juiz já reconheceu essa equiparação aqui, tá certo? E aí o D, o E, o F, todo mundo vai pedindo equiparação em sequência, tá bom? E aí, isso podia ser feito antigamente, mesmo que a diferença aqui, ó, de tempo de empresa do C para o B fosse maior, tá certo? Porque justamente o C está se baseando na equiparação que o A já reconheceu aqui. Hoje em dia não existe mais isso. Então, a reforma trabalhista acabou com essa previsão antiga aqui, a posição antiga dos tribunais, e agora eu preciso ser contemporâneo e não posso ficar pedindo equiparação em cascata em relação a um paradigma remoto. Tá bom? Então, estes eram os temas que eu tinha para tratar com vocês hoje. Nossa aula foi um pouquinho mais curta, né? Mais direta. Então, com isso, nós encerramos a nossa discussão a respeito do salário e da remuneração. Tá bom? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, você pode deixar aí no vídeo ou então me mandar por e-mail. E até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo.